Boa noite a todos. Hoje nós estaremos fazendo uma live para que a comunidade, né, tenha um conhecimento de como as diversas comissões, os conselhos, eles se fazem, como se constituem e como a comunidade pode participar. Hoje nós estaremos com Terezinha Wade, que é uma pessoa totalmente abalizada para tal. Ela é aqui de Saquarema, moradora da cidade, e que está sempre nesses conselhos para auxiliar, né, a população, lutando pela comunidade. Estou esperando ela entrar aqui. Está marcado para as 20 horas. Como está a conexão, se ela e outras pessoas também já estão aí ao vivo. Caroline, boa noite, Caroline. Esperando a Terezinha logar para que a gente possa dar início a um tema que a sociedade deve conhecer, né? Deve tomar conhecimento. Eu mesmo, por vários anos, no Rio de Janeiro, estava dentro de um local onde era realizado um conselho e eu não participava nem tomava conhecimento. Terezinha já está aqui, vou chamar ela para a gente poder dar início. Bem, já chamei ela aí, ela vai aparecer já. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Humberto. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, Terezinha. Todo meu mesmo. Um tema que nós aqui pensamos, e eu só pensei numa pessoa para falar sobre esse tema, que foi você, que foi sobre os conselhos, né? Os conselhos municipais. Temos algumas pessoas entrando aí daqui de Saquarema e de fora também, e mesmo que não tenha tanta participação, que eu acho que a divulgação não foi tão grande, nós vamos gravar aqui e vamos repassar para que as pessoas tomem conhecimento, divulgar. Bem, eu sou Humberto, a maioria das pessoas já conhecem, Humberto do Táxi, aqui de Saquarema. Eu gostaria que você se apresentasse aí ao pessoal da live, para que eles tomassem conhecimento. Quem é essa guerreira? Boa noite a todos e todas. Meu nome é Terezinha Ruade. De formação, eu sou pedagoga e professora. Milito nessa área do movimento de mulheres há muitos anos. Temos uma instituição aqui no nosso município de Saquarema, um movimento articulado de mulheres amigas de Saquarema, onde foi fundado em 2007. E esse movimento, ele prima por política pública. No início, a gente relutou um pouquinho de participar de conselhos, mas a gente, ao longo dos anos, percebeu que era impossível buscar política pública sem participar de controle social. E aí a gente começou partindo para os conselhos de direito, que é uma forma da gente falar nos conselhos pela sociedade civil, porque as participações nos conselhos de direitos são de organizações
não governamentais, né, que falam sobre o controle, que controlam, que fazem o controle social, mas são instituições legalmente constituídas, tá? E que são formadas por pessoas, membros, associados e, enfim, de ONGs, associações. E, infelizmente, na nossa cidade, a gente não tem muito essa coisa da pessoa que participa de alguma instituição querer fazer parte de conselhos de direito, porque não é fácil, Humberto. Como, por exemplo, a Associação dos Taxistas. Quantas demandas você tem e você não consegue avançar? Avançar, que eu digo, nas situações que te apresentam o dia a dia para que você possa responder pela categoria, né? Então, isso demonstra, quer dizer, eu te conheci numa reunião de conselho de segurança, porque eu não conhecia, e comecei a observar o trabalho que você começou a desenvolver com os taxistas. É lógico que a gente não agrada a todos, a gente não consegue ser simpático nem agradável a todos, nem todo mundo gosta da gente, nem de mim, nem de você, porque a gente acaba tomando posição firme para as lutas para as lutas realmente de que a nossa categoria, no caso, cada categoria, no caso você taxista, luta. Porque hoje em dia, Humberto, nessa atual situação que a gente está, desde março, a gente verifica que se vocês não tiverem unidos enquanto associação, mesmo que as pessoas não gostem de você, que acontece isso comigo, entendeu, Humberto? Mas que ouçam e se juntem à Associação dos Taxistas. Isso é uma coisa que é primordial, que vocês sejam atuantes, porque é assim que se faz controle social, onde se demonstre para os governantes que as categorias sabem o que querem. Exato. E foi justamente... Eu vivi 26 anos da minha vida dentro de uma corporação. E nesse local havia o Conselho Comunitário de Segurança, que eu só ouvia falar, mas como eu estava trabalhando, envolvido, eu nunca nem pensei em entrar lá para ver o que se dava naquilo. Vim para Saquarema, onde o táxi aqui é uma situação muito nova, né, em termos de regulamentação. Sim. E eu, quando entrei, achei que já era algo fundado, né? Tinha uma fundação, um alicerce, tudo pronto, mas não. Era algo meio assim, balançando. E nós fomos tentando nos organizar. E, para isso, eu fui começando a participar de diversas reuniões, onde eu lhe conheci, vi a guerreira que ali se apresentava, e fiquei impressionado, não só contigo, mas com outras guerreiras que ali estavam, que deixam seu lar para uma briga social, uma luta social antes era na Câmara Municipal, né, da CCJ. Eu sou da época ainda do Conselho de Segurança, que a gente fazia primeiro na delegacia, depois ali perto do Correio, onde tem o salão paroquial. Eu sou dessa época. São muitos anos nessa jornada, entendeu? E a gente, quando você esteve lá, foi na Câmara que nós estávamos, né? Foi na Câmara. Esse desgaste emocional, né, que passa a ser emocional, que a gente vê as demandas, encaminha aquelas demandas e a gente não vê as soluções das demandas. Quando vê por uma situação totalmente política e não por uma situação social, né? Como é que você consegue
ao longo desse tempo todo, ainda guerrear dessa forma? Olha, Humberto, a gente não pode desistir. Sabe por quê? Quando eu me deparo no meu dia a dia, agora não que eu estou de quarentena ainda, né? Porque não estou podendo sair ainda. Mas durante esses anos todos eu não gosto muito dessa palavra militância, não, tá? Não gosto muito dessa palavra, mas é uma palavra que resume realmente o que a gente faz enquanto mulher, né? Que no caso é o movimento. Mas a gente não pode desistir. Sabe por quê, Humberto? Porque as pessoas que têm o poder, se você, enquanto sociedade, não alavancar o outro que está lá fora do poder e que às vezes não sabe nem o direito que tem, se a gente não chamar essas pessoas, se a gente não fizer essas pessoas sentirem realmente o direito que elas têm, cada vez mais os políticos de carteirinha ficarão livres de uma Terezinha Ruade, de um Humberto ou de outras pessoas que agora não vou citar o nome porque não estão presentes, que quando a gente chega, eu quando chego em alguns lugares, Humberto, lá vem essa mulher chata, não tem o que fazer. Tenho sim, Humberto, tenho toda uma casa para cuidar, hoje minhas filhas já estão criadas, mas eu mesmo quando elas ainda estavam aqui em Saquarema, na minha casa, ainda não estavam casadas e tal, eu cuidava da minha casa, cuidava do marido, que era uma pessoa que eu tinha que estar ali do lado, entendeu? Presente o tempo inteiro, cuidava da minha casa, ainda lá no Rio de Janeiro trabalhava, e sempre tive esse tipo de conduta na minha vida, porque se eu não me sentir útil, eu acho que não tem razão de viver, sabe? Hoje mesmo, vou te citar uma situação. Há alguns meses, vamos botar alguns meses, a gente está passando por. Eu estou sabendo de um problema de uma mãe com uma criança especial que realmente precisa de uma série de coisas. Para essa mãe conseguir aquilo que ela tem de direito, ela teve que entrar na justiça, Humberto. Essa criança sofre eu não vou dizer mais nada. Essa criança está numa situação, ou seja, é paliativo. Uma criança que se alimenta por sonda, você pode imaginar a tristeza que é, né? E o sacrifício com todo o amor que aquela mãe deposita naquele dia a dia, porque são 24 horas prestando atenção naquela criança. Então, quando hoje foi a gota d'água para mim, eu fui para a rede social, que eu não gosto muito de fazer vídeo, esses negócios, mas eu acho que é mais fácil hoje, atualmente, do que você ficar escrevendo. E aí eu fui para a rede social e eu clamei pelas pessoas para que a gente possa fazer alguma coisa pela situação. Então, Humberto, eu não me canso. Quantos ofícios a gente manda para Ministério Público, denúncias, a gente manda, demora, mas um dia, Humberto, sai, entendeu? Um dia sai. E aí, o que eu quero dizer para você é que a gente não pode descansar, porque se a gente ficar numa zona de conforto, não dá o direito para a gente, não dá o direito para a gente de reclamar. Você está entendendo? E outra coisa importante, eu não quero vínculo com político. Tipo assim, vínculo com prefeitura ou com o Estado, não quero. Porque eu tenho que ter condição de falar o que eu acho, sem ficar presa, entendeu? Porque se eu me alinhar com qualquer político que seja, eu tenho preferências, é lógico, como uma cidadã comum. Eu acho que fulano pode ser melhor do que o ciclano, mas eu não quero vínculo de receber dinheiro, nem de político, nem de prefeitura, nem de Estado. Então, eu acho que essa independência faz com que eu consiga sobreviver a tudo que eu já passei. E você não pensa que foi pouca coisa, não, tá? É bastante.
Se a gente sentar um dia, podemos conversar pessoalmente sobre tudo que eu já passei, entendeu? Mas a gente não pode descansar. Reitera ofício, fala pelo aquele que não tem condição de falar. Então, isso é a nossa luta. E eu vejo você com aquele seu livrinho, com aquela sua agenda, sabe? Eu vejo você com aquela sua agenda e me dá ânimo. A gente se vê pouco, a gente não é amigo de todos os dias se vê, a gente se vê muito pouco. Mas eu, de vez em quando, vejo você de longe e vejo que você está com aquela sua agenda, mas com compromisso, que eu acho que é isso que falta em muitas pessoas, entende, Humberto? Eu também vejo, por isso a escolha de ter você aqui nessa live hoje, Obrigada. para que eu não tenho esse problema de mulher, homem. Minha vida toda, minha década, eu sou da década de 60. Em todas as minhas fases da minha vida, as mulheres estiveram junto comigo, em todos os cursos, concursos, em tudo. A taxista mulher aqui de Saquarema não ganha menos do que um taxista homem. Ninguém entra e fala, vou pagar menos porque você é mulher. Sim. A policial feminina ganha menos que o outro policial. Eu não consigo ver essa distinção. É lógico que quando chega na iniciativa privada, a situação de ascensão, né? Aí tende mais para o lado masculino, porque o homem procura mais do que a mulher. Mas quando a mulher entra, ela entra para, sabe, para guerrear, para vencer. E é essa atitude que eu vejo em você, e gostaria que as demais que nos assistem e a comunidade, né, como um todo, pudesse ter uma palavra sua de como eles podem participar mais. Eu sinto falta de uma maior visibilidade dos conselhos. As associações aqui em Saquarema, elas são muito, se não estão comprometidas com alguma coisa, elas são inertes, elas não agem. Então, eu vejo que as associações não representam os locais, os bairros, conforme deveriam, e eu acho que isso é falta de comunicação. Não sei se você vai concordar comigo. Mas também, assim, olha, eu já fui até rotulada de multiconselheira, né? Fui rotulada, multiconselheira. Mas assim, Humberto, quando abre um edital, quando abre o edital para inscrição para os conselhos, o que acontece? Existem normas a serem seguidas de cada conselho. O Conselho Nacional, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional Cética da Criança, e, enfim, Conselho da Assistência Social. Cada conselho tem a sua peculiaridade e tem os seus andamentos para que seja feita a eleição. Existem normas, inclusive da associação que esteja sendo candidata, está com CNPJ em ordem, está com local de ter sede, tem várias situações. E aí, o que acontece? Nós aqui no município, quando abre-se a inscrição, é publicado no Diário Oficial da cidade. E, infelizmente, o nosso povo, vamos dizer assim, não lê Diário Oficial. Não procura ver. Agora tem a internet, que fica até mais fácil para a gente observar e para a gente ver, e isso é publicado. Eu mesma publico, eu mesma aviso, comunico, fico ligando, às vezes, a maioria das vezes eu faço isso, Humberto. Porque como eu estou nos conselhos, eu ligo para a associação tal. Por exemplo, Geton. Geton é uma associação que é um grupo de estudos que eles têm um trabalho muito bonito lá no Rio da Areia.
Eles falam sobre os afrodescendentes, mais ou menos isso, e fazem esse trabalho de resgate cultural. O Maurício, o professor Maurício, ele é o presidente. E eu sempre peço a ele para se inscrever. O último conselho, que eu não me recordo, acho que foi o Conselho da Assistência, eu pedi, por favor, para o Maurício se inscrever pelo Geton, ou seja, inscrever o Geton, né? E ele disse, Tereza, eu não quero mais não, isso dá muito trabalho, isso é muito cansativo. Eu falei, Maurício, é importante a tua participação, porque você está lá representando os afrodescendentes. E a gente precisa disso, infelizmente. Como você falou agora, por exemplo, eu concordo plenamente quando você fala que as mulheres dizem que se vitimizam muito. Para mim, eu sou um movimento feminista, mas eu não concordo com algumas coisas. Por exemplo, a gente se vitimizar de dizer que ganha menos do que o homem. Não é bem assim. Não é bem assim. Tá? Eu acho que cada um ganha de acordo com a sua capacidade profissional e de sorte também na vida, né? Porque isso também influi. Às vezes você está lá querendo uma vaga, você é ótimo ou ótima, mas tem uma outra ou um outro que é mais ou menos, mas teve a sorte de chegar primeiro que você. Concorda comigo? Então, assim, a gente liga, eu faço isso, eu ligo para as pessoas, vai abrir inscrição para o conselho tal. Agora, não adianta, por exemplo, Humberto, conselho de saúde. É uma coisa que é bem interessante. Os conselhos precisam de ter instituições que entendam de cada setor, de cada segmento. Ou seja, Conselho da Saúde. Será que uma entidade, uma associação que não tem nenhuma ação com relação à saúde deve participar de um conselho de saúde? Acho que não. Por exemplo, uma associação que não saiba qual seria a posição, ou que não presta nenhum serviço com relação à criança e ao adolescente. Vai pertencer ao conselho da criança e do adolescente? Não tem nexo isso, entendeu? Por quê? Aí, por que o Mamas é votado, às vezes é votado porque não tem outros, ou seja, me fugiu a palavra. Por falta de quórum. Não é nem por falta, ele tem outro nome. Ele é por... Nossa, fugiu a palavra. Enfim, a gente é escolhido porque se são 3 vagas, só tem 3 entidades. Então, está lá, as 3 entidades serão votadas, uma vota na outra, né? Mas certo. Isso, por quê? As entidades precisam estar adequadas a cada segmento. Não adianta, por exemplo, eu não acho que seria legal o Mamas se inscrever para um conselho, por exemplo, se tiver um conselho de obras, né? Planejamento, urbanismo e obras. Eu não vejo por que eu estar lá. Porque eu não entendo de obras. Eu não entendo de urbanismo. Você está entendendo, Humberto? Eu acho que a gente precisa... Por exemplo, associação de taxista. Eu sou taxista? Não, eu não sou. Eu posso me associar para, se houver alguma contribuição, eu poder ajudar. Agora, eu não posso falar pela categoria porque eu não tenho conhecimento de causa, entendeu? Então, assim, os conselhos de direitos, eles têm regras a serem seguidas. E eu, sinceramente, eu tive vontade de não me inscrever agora. Esses últimos que nós tivemos, foi criança, foi deficiente, se eu não me engano. Para que eu vou ficar nos conselhos? Porque tá travando a sua internet. Tá travando. Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Melhorou? Por uma hora tão boa que você estava engrenando, parou? Derrubaram a sua conexão, hein?
Tenta desconectar e conectar novamente. Aqui. Isso. Bem, te adicionei de novo, já deve estar chamando. Vamos ver se vai. Oi, voltou. Voltou. Então, assim, Humberto, eu acho que a gente não pode querer fazer uma coisa que a gente não entende. Então, assim, no Conselho de Segurança, como eu fui parar no Conselho de Segurança? Parar que eu digo na diretoria, tá? Porque a gente, no dia a dia, com o movimento de mulheres, a gente mexe com violência doméstica. Então, a aproximação que a gente tem com a delegacia, com as leis, com a Lei Maria da Penha, com todo o processo de fórum, essa coisa toda de PM, tudo, nos fez ter um olhar diferente. Ou seja, seria bom a gente participar. E aí o doutor Gilvandro, já tem muitos anos atrás, o doutor Gilvandro disse, nós queríamos que você se candidatasse para ser presidente do conselho. Isso acho que já deve ter uns 6 ou 7 anos atrás. Aí eu disse, doutor Gilvandro, é mais um conselho? Aí ele falou, mas a gente precisa que você vá. Então, agora o meu mandato vai acabar no Conselho de Segurança, vai terminar, eu não posso ser presidente de novo, só daqui a 2 anos, mas eu estou no meu segundo, foi a segunda vez que eu fui escolhida por aclamação, porque ninguém quis, porque ninguém se enquadra dentro daquilo que está no regimento, e aí a gente vai levando, entendeu, Humberto? Agora, o que eu quero dizer a você é que essa coisa da falta de comunicação, eu acho que é um pouco também, porque a partir do momento que eu tenho esse interesse, e outras pessoas também fazem isso, outros conselheiros, ligam para outras entidades para que haja uma renovação. Você estava lá no dia do Conselho de Saúde, aquela confusão ridícula que aconteceu lá. Eu acho que Eu estava lá. porque realmente a única entidade, quer dizer, uma das únicas entidades que estava lá e que tinha cadeira certa no Conselho, no Conselho Nacional, que a gente segue o que o Conselho Nacional manda, era o movimento de mulheres. Eu não tenho culpa de mulheres, entendeu? Então, assim, movimento de mulheres com as características do nosso. Está caindo. Vai, pode continuar que a tua voz está boa. Agora caiu. Que pena, gente. Poxa, uma live tão gostosa dessa. Ó, voltou. Você está me ouvindo? Voltou. Não, mas tá sem voz. Tá sem voz. Uma live maravilhosa dessa. Estão derrubando. Eu vou tentar de novo. Só um minuto aí, pessoal, que eu vou tentar de novo com ela aqui. Vamos ver, adicionei. Voltou. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Ah, tá igual o Terça Livre. O Terça Livre, quando fala de certos assuntos, derruba a live dele. Não sei como é que acontece. Então, assim, Mas eu queria dizer para você que essa coisa da falta de comunicação das pessoas existe em Saquarema, sim. Não é só para edital de conselho, não. Às vezes a gente não sabe de muita coisa que acontece e fica sem saber. Nós temos uma secretaria de comunicação. Essa secretaria deveria ser o boom da coisa, entendeu? Não só publicar, nem só comunicar coisas da prefeitura. Eu sei que eles ganham, é prioridade isso. Mas algumas situações
alguns eventos que não são oficiais, né, mas são de pessoas idôneas na cidade, a gente fica sem saber. Reuniões, licitações. a gente fica sem saber, entendeu? Então, isso tem que dar uma mudada. Eu precisava de mais pessoas que a gente pudesse, nada político partidário, entende, Humberto? Porque eu não faço política partidária, eu faço política pública. Mas, infelizmente, a gente precisa dos partidos para que a coisa flua, né? A gente precisa votar, a gente precisa aprender a votar, que a gente não sabe ainda. Eu acho que a gente não sabe votar. Ou não sabe, ou não tem, eu não sei. Mas que a gente precisa mudar certas coisas, precisa. Não sei se eu vou conseguir ver, porque eu já estou meio coroa, né? Já estou meio velha, né? Mas, agora, sim, eu acho que a falta da comunicação existe, sim. Mas também um pouco de... para que eu vou para lá? Porque aquilo lá enche a paciência mesmo, né? Mas o que está faltando são as associações serem fortificadas dentro das especificidades dela, seja de bairro, seja representante de alguma classe específica, elas estarem fortificadas, e é isso que você deixou passar para que quem não sabe como funciona já passou a saber que as associações é que se candidatam para os conselhos. E elas Sim. têm que estar regulamentadas e regularizadas para que possam participar, não é isso? É isso mesmo. Você falou, resumiu tudo aquilo que eu contei, aquela historinha toda, mas o resumo é esse. E o mais importante disso tudo, Humberto, é que a gente exerça o controle social. O controle social, ele é fundamental. A gente tem como ver execução de despesas públicas. A gente tem... Ou seja, a gente precisa, sim, empenhar para que a gente tenha o controle do dinheiro. Porque, assim, quem mexe no dinheiro são os políticos, são os gestores, né? Vamos falar, são os gestores. Mas nós, enquanto conselho, temos que controlar o dinheiro que é destinado à saúde, acompanhar essas verbas. Por exemplo, SUS. Quanto vem de dinheiro do SUS para cá? Para isso existe a transparência. Se você for procurar o portal da transparência, ele às vezes some, não sei por quê. Tem algum computador, o problema deve estar entre o computador e a cadeira, que eu não consigo acessar determinadas situações pelo portal da transparência, tá? Primeiro, os conselhos, por exemplo, vamos dizer assim para você, vamos construir um estádio de futebol aqui em Saquarema, nos moldes do Maracanã. Aí nós vamos dizer o seguinte, enquanto controle social, será que é isso que a gente quer? Será que Saquarema precisa de um estádio igual o Maracanã, o Maracanãzinho, vamos dizer, dentro do nosso município? Acho que não. Cabe a de Saquarema. A gente quer escolas, a gente quer transporte público, a gente quer uma iluminação no município, iluminação pública no município todo, a gente quer um local para os taxistas, uma coisa simples, para os taxistas fazerem os pontos deles adequado, porque eu acho que é horrível aquele jeito que vocês ficam nos pontos. Cidade turística, você está entendendo? Então, gasta-se dinheiro da cabeça, da ideia genial de algum político ou de políticos. E nós, enquanto população, não abrimos a boca para dizer se gosta ou se não gosta, se é isso que a gente quer ou não. E esse controle social pode ser exercido
bem profundo dentro dos conselhos de direito. Cada conselho, eu estou falando de cada área, tá? Do idoso, do deficiente. Será que dentro desses conselhos, entendeu? Ouve o que a gente quer. O negócio chega pronto, entende? E não é isso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa meio polêmica. Nem sei se a palavra é essa. Eu não vou concordar com tudo. Sabe por quê? Eu não posso concordar quando você verifica que está faltando, por exemplo, EPI em um equipamento. Equipamento que eu digo pode ser um CRAS, pode ser um lar dos idosos, pode ser o abrigo. Isso chamamos de equipamento, tá? Certo. E aí, se eu vejo que tem um equipamento que não tem um EPI, para que eu vou pintar o meio-fio da rua? São dinheiros diferentes, não são? Eu sei que são, porque eu já escutei isso. Mas são dinheiros diferentes, eu não posso gastar isso naquilo. Só que você não pode gastar isso naquilo, mas agora na pandemia está gastando o que quer. Todos os políticos estão gastando o que querem. Porque não precisa de licitação, não precisa disso, não precisa daquilo outro. Então, o cara gasta o que ele quer. E aonde ele quiser. E vai dizer que gastou por causa do Covid. Então, nós dos conselhos, quando é engraçado, sabe o que, Humberto? Eu vou falar uma coisa para você. Os conselhos, atualmente, eles não são bem-vindos. Tá? As pessoas não gostam de conselhos de direito. Tá? Porém, não falam nada para gente. Porém, na hora da... Aí reconhecem o conselho. Aí dizem assim, tem que aprovar as contas. Não, não tem que aprovar conta. Tá. Aí precisa do conselho. Fazer o papelzinho para a gente só fazer uma resolução, conselho que eu estou não faz. Porque se a maioria... Eu tenho que ser democrata, né? Não existe a democracia? Vence a maioria, né? Mas eu, se não estiver concordando, por qualquer motivo, eu faço uma justificativa e coloco a minha opinião. Serei voto vencido? Não tem problema. Mas lá na frente, se alguém for culpabilizado pela aprovação errada, o meu CPF vai continuar limpinho, entendeu, Humberto? Como é que funciona? Então, não é fácil ser conselheiro. Ou seja, se você levar ao pé da letra, não é fácil. Porque você arruma inimizade, você não tem o nariz para você, entendeu? Caiu de novo. Não, tá, continua. Caiu não. Agora caiu. Tá travando? Você está me ouvindo? Para você. Tô ouvindo. Dizem que você é uma mala, né? Mas não tem problema. Eu estou fazendo a minha parte. E quando eu durmo com a minha consciência tranquila, porque eu estou falando pelo aquele que mora lá no interior, que não sabe nem o direito que tem. Entendeu, Humberto? Então, assim, o controle social, que eu digo, quando eu falo de controle social, é para verificar mesmo, é controlar as execuções das ações do poder executivo. Só que a gente não... Sabe por quê? Uma andorinha só não... Então... É uma pena que tá caindo toda hora. Uma live dessa eu não podia estar cortando assim. Mas eu vou tentar repassar tudo que você falou. Existe uma rúbrica para cada dinheiro que entra. E essa rúbrica, os conselhos, ao final, têm que aprovar ou não. É isso? Sim. E
Você pode ser até voto vencido dentro do conselho, mas você tem a sua posição e amanhã ou depois, se houver algum problema, você está isento desse problema e recai em cima de quem realmente foi... Agora, nós temos conselhos, graças a Deus, pessoas que estão no conselho... Está me ouvindo? Pode falar. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Travou de novo. Agora... Estão no conselho de... Vai. Está entendendo? Porque, assim, há consenso. A gente não deve... Eu sou contra reprovar contas de conselho. Sabe por quê? Por você reprova... Muitas pessoas vão contra essa minha ideia. Essa minha ideia de reprovar, de aprovar com ressalvas. Mas se a gente reprova a conta de imediato, por exemplo, da saúde, você sabe quem vai sofrer com isso? É o usuário do SUS. É quem precisa. Você está entendendo? É o usuário. É o usuário do SUS. Então, mais sensato, se aprova com ressalvas e se faz justificativas de por que não se aprovou. Você está entendendo? Cabe aos tribunais de contas, etc., procurar por que a gente não aprovou. Entendeu? Agora, é muito triste você ver que o gestor, o executivo, não gosta disso, não gosta. Eu não sei ser vaca de presépio, entendeu? Não sei. Nunca fiz, depois de velho, tu imagina eu lá, o tempo inteiro, abaixando a cabeça e sacudindo? Só. Não dá para mim. Não, Alberto, não dá. Então, não dá, cara, não dá. É que a gente tem muito conceito. A gente tem muita coisa para pedir para esses políticos. No pedir que eu digo é exigir política pública. Só isso, mais nada. Olha, eu acredito que quem não ouviu ou esteve presente nessa live perdeu um pouco de conhecer, saber como funciona. Mas a gente vai divulgar isso aqui para que as pessoas tenham consciência e tenham ciência de como funciona. E eu acho que a nossa cidade está mudando. Ela está mudando, é uma mudança um pouco lenta, mas está mudando. E as pessoas de bem, elas estão começando a se aglutinar. Falei isso outro dia em uma reunião. Mas, infelizmente, tua live está sendo derrubada aí toda hora. Não tem o que fazer. A gente vai... eu vou fazer o seguinte. Desliga e tenta de novo para a gente poder encerrar, que senão eles vão derrubar você toda... Você vai cair toda hora. Ó, desliga aí que eu vou te chamar de novo. Porque tua voz não está saindo. Tua voz não está saindo. Desliga. Não. Felizmente, gente, uma live maravilhosa dessa. Desliga aí, Terezinha. Vê se tu estiver me ouvindo. Tu sai. E entra de novo. Ela não está nem me ouvindo. Ó, ela saiu. Beleza. Vou chamar ela de novo. A Terezinha toda hora está caindo. Pô, uma live tão gostosa dessa, gente, onde a gente pode aprender tanto. E aprender com quem faz, né? Voltou. Eu não sei. Isso aí eu tenho que fazer, porque eu não sei, não.
Voltou. Tudo tranquilo. Então, ó, Terezinha, Fala. infelizmente, não tem como, né, continuar assim, caindo toda hora. Mas, olha, eu acho que quem assistiu deu para ter ciência daquilo que nós temos que fazer, né, para que o município progrida. Nós não precisamos ser políticos para tal, né? Com Nós, certeza. nós temos que nos unir para forçar que os políticos nos tragam políticas públicas para nós e os conselhos fazem a parte deles do que podem, né? Se você quiser se despedir aí, fique à vontade, Terezinha. Caiu de novo? Caiu de novo. Fique à vontade. Queria te agradecer pela lembrança, pelo convite. Foi muito bom estar com você, que a gente não se vê há muito tempo. Uma boa noite para todos, um bom final de semana, que possa acabar logo com isso. Eu estou louca para voltar às minhas atividades, fazer minhas visitas, que ninguém gosta, né? Quando vou lá no hospital, quando vou no lar dos idosos, ninguém gosta da visita de conselheiro. Mas a gente faz a nossa parte e queria. Então, pessoal, eu vou transmitir o que ela estava tentando falar para todos aí. Ela agradeceu a live. Muito a você e a todos que estiveram aqui presentes na live. Obrigado, Terezinha. E a gente se vê mais para frente aí. Obrigado a todos que estiveram aqui, compareceram. Celso, um abraço, Celso. Celso é o presidente do sindicato lá de Niterói. Está sempre com a gente. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela participação de todos. Tchau.